Que você seja esse instrumento também, se permita. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, do 1 ao 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu daquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. E eu quero ressaltar esse versículo: que viverá por tudo quanto entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. Os seus peixes, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. Pai, tua palavra foi lida, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Eu sou um humilde servo teu, Pai. Que o Senhor possa usar, Senhor, a minha vida, Pai, como um canal, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, Espírito Santo. Nos dê um discernimento, nos dê um entendimento. Amém. Então, quando Deus me entregou essa palavra, eu fiquei sem entender, né? Aqui Ezequiel, ele era um sacerdote, junto com Jeremias. E ele é dessa linhagem, né, sacerdotal. E quando ele atingiu a idade de ser sacerdote, aos 30 anos, Deus o chamou para profeta, né? Deus o designou a profeta. E aqui Ezequiel tem uma visão. Deus entregou uma visão, né? Deus deu uma visão a Ezequiel. Um homem levava ele ao caminho, mostrava um templo. A palavra de hoje, Deus quer nos falar: em qual nível você está em Deus? Em qual nível você tem estado em Deus? Aqui Deus levou, né, Ezequiel, um homem levou Ezequiel a mostrar a ele as águas. E para que você possa entender que águas, quais são essas águas, queria que você abrisse a Bíblia em João 7, 37 e 38. Fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que
que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E eu quero abrir lá em Apocalipse também, capítulo 22, do 1 ao 2. Lá Deus nos fala: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? Então esse rio ao qual Ezequiel teve essa visão, é o rio de Deus, né? É o rio que flui do trono de Deus. E hoje Deus nos pergunta, né? Quando Deus me deu essa mensagem, eu falei, mas como assim, né, Pai? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer de mim? E muitas das vezes eu tenho parado para pensar em qual nível em Deus que estamos vivendo. Em qual nível em Deus você está vivendo? Hoje nós ungimos, né, as crianças. E você que é pai, que é avó, que é avô, que é tio, você tem fluído esse rio? Você tem fluído desse rio dentro da sua casa? Você tem fluído desse rio dentro da sua família? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos que exigem de nós uma intimidade maior com Deus. Deus me falou ao meu coração. Falei, Pai, mas a gente vai no culto terça, está na igreja quarta, quinta, domingo, às vezes quase a semana toda, mas não é o suficiente. Nós precisamos entrar nesse rio. Muitas vezes nós como cristãos, nós estamos vivendo um nível raso com Deus. Muitas vezes Deus tem nos chamado para viver um nível profundo com Ele. Ali Deus mostrou a Ezequiel qual o nível que Ele queria que Ezequiel, que o povo dele, que os filhos dele chegassem. Então hoje Deus, né, te pergunta qual nível você quer chegar em Deus, em qual nível você está em Deus. Então Ezequiel é levado, aquele homem, né, ele leva Ezequiel para passear no templo e mostra para ele umas águas que fluíam de debaixo do umbral da porta. E esse homem mediu 1000 côvados, que é aproximadamente 500 metros. E Ezequiel entrou para dentro desse rio. E esse rio dava nos tornozelos. Muitas vezes nós estamos fazendo, né? Nós estamos parando nesse nível. Quantas vezes nós viemos, às vezes no domingo, nós achamos que já é o suficiente. Mas Deus, Ele quer mais de nós. Deus, Ele não quer só você no domingo. Ele quer você todos os dias. O primeiro passo que nós temos que dar para poder beber desse rio, para poder mergulhar nesse rio, é termos atitude. Precisamos ter a atitude de entrar, assim como Ezequiel deu seus primeiros passos, porque o homem, ele não pegou na mão de Ezequiel, o homem, ele não pegou Ezequiel pelo braço, ele convidou Ezequiel a vir. Muitos de nós ficamos acomodados, nós por muitas vezes estamos acomodados, às vezes nós molhamos os nossos tornozelos e já é o suficiente, mas Deus quer algo mais, Deus quer mais, e Ele quer nos usar, mas nós precisamos tomar essa atitude de caminhar. Ele tem nos chamado. Muitos de nós estamos sentados, parados, esperando esse rio nos invadir, esse rio do Espírito nos invadir. Nós ficamos sentados, acomodados, esperando esse rio, quando na verdade nós precisamos tomar a atitude, nós precisamos dar o primeiro passo em caminho desse rio. Deus está do outro lado, te esperando você dar os seus primeiros passos para entrar nesse rio, para que Ele possa cumprir aquilo que Ele tem sobre a sua vida, para que Ele possa cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, na sua casa, na sua família e onde quer que você vá. Porque nós não podemos ser só cristãos aqui.
É muito fácil nós sermos cristãos dentro dessas 4 paredes. Nós precisamos ser cristãos ao sair dessa porta. Nós precisamos ser cristãos, nós precisamos transbordar desse rio ao sair dessa porta. Então Deus hoje tem te convidado a entrar nesse rio. Deus te convida a entrar nesse rio. Mas o primeiro passo quem dá é você, sou eu. É você que dá o primeiro passo. Deus não vai te obrigar a entrar nesse rio. Ele não vai te forçar a entrar nesse rio. É você quem vai entrar. Você quem vai mergulhar nesse rio. Você é quem decide. Então o primeiro passo que temos que dar é a atitude de podermos entrar nesse rio, molhar os tornozelos e continuar caminhando nesse processo. E o homem mediu mais 1000 côvados e Ezequiel caminhou. Ezequiel caminhou até aonde as águas já não estavam quase não dando mais os pés. E esse lugar é onde Deus quer nos levar. Porque Deus quer nos levar num lugar de dependência total dEle. Deus quer nos levar a esse ambiente de dependência dEle. Muitas vezes nós não entendemos por que as coisas estão acontecendo na nossa vida, ou por que as coisas não acontecem em nossa vida, por que a grama do vizinho é mais verde que a minha, por que na vida do irmão as coisas acontecem e na minha não. Mas você tem mergulhado nesse rio? Você tem sido dependente de Deus? Porque quando esse homem convida Ezequiel a caminhar para dentro do rio, Ezequiel ele não trepidou, ele não questionou o que iria acontecer, ele não perguntou o que iria acontecer, ele não perguntou se algo de ruim ou de bom iria acontecer, seria necessário acontecer na vida dele para que ele entrasse nesse rio. Nós precisamos fazer como Ezequiel fez, só caminharmos rumo ao rio. Porque quando Ezequiel chegou, que não dava mais os pés, que os seus pés não alcançavam mais, que esse rio só podia atravessar a nado, Ezequiel foi levado por Deus. Então Deus quer pegar a sua mão, Deus quer que você mergulhe nesse rio, e Ele quer pegar pela sua mão e te levar aonde Ele quer que você chegue. Mas precisamos ser dependentes dEle. Então a segunda lição que nós tiramos aqui, que nós precisamos, é da conversão. Nós precisamos olhar para Cristo, converter, deixar os nossos pecados de lado, pedir perdão para Deus, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Nós somos seres humanos falhos, né? Nós temos a nossa humanidade, nós vivemos, né? Nós precisamos viver no Espírito, mas nós somos humanos, temos a nossa humanidade. Mas nós precisamos deixar com que o Espírito fale mais. Nós precisamos mergulhar nesse rio de Deus. Precisamos ser dependentes de Deus. Assim como Ezequiel fez. Ele entrou dentro desse rio e se tornou dependente. E Deus levou aonde Ele queria levar e o trouxe à margem de novo. Quantas vezes nós estamos só brincando nas margens do rio? Às vezes nós viemos num domingo, ou num culto, ou numa reunião, nós molhamos os pés e nos damos por satisfeito. Quantas vezes nós, às vezes ficamos só chutando a água, né? A gente vem no culto e fica só chutando a água. E quando você sai, às vezes, dessa porta para fora, você percebe que foi bom, né? Mas ainda falta algo na nossa vida. E isso só vai ser, às vezes, esse vazio, esse algo que nós procuramos tantas vezes, só é possível quando nós tomamos atitude, quando nós nos posicionarmos com Deus, quando nós entrarmos nesse rio, mergulharmos nesse rio e deixar Deus nos levar. E nós mergulhando nesse rio, nós vamos precisar para caminhar de determinação. Por muitas vezes você vai pensar em desistir. Por muitas vezes você vai pensar que você é fraco, que você não dá conta, que é difícil a gente
entrar nesse rio. Às vezes essa água por um momento ela vai ficar pesada, né? Porque Ezequiel andou 500 metros, andou mais 500 metros, mais 500 metros, as águas davam pelos lombos. E eu creio que aqui que todos já entraram, né? Às vezes num rio ou numa piscina, e as águas ficam pesadas para caminhar. As águas ficam pesadas para você caminhar, mas fica mais difícil para você voltar. Fica pesadas para você continuar caminhando rumo ao que Deus tem para a sua vida, mas fica mais difícil de você voltar atrás. Então Deus tem nos chamado. Qual nível que você quer viver em Deus? Qual nível você tem vivido em Deus? Porque o que Deus tem para a nossa vida é algo maior. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos fluir desse rio. A sua família, a sua casa, aonde você estiver, só vai ser transformado se você mergulhar nesse rio. Não tem como você fluir do rio esperando esse rio te pegar. Não tem como você fluir águas vivas esperando esse rio pegar você. Você precisa entrar. Você precisa se posicionar e entrar nesse rio. E as outras coisas serão consequências em sua vida. A sua família será atingida por esse rio. O seu filho, a sua casa, o seu trabalho, aqueles que estão à sua volta serão atingidas por esse rio. Nós precisamos fluir esse rio de águas vivas. Nós precisamos ser essas pessoas que levam esse rio. Esse rio, aqui na palavra de Deus fala, Ezequiel fala que no versículo 9: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esses ribeiros. Então, a cura que você tanto busca, a cura que nós tanto buscamos, a cura sentimental, a cura que seja física, a transformação, a restauração de algum familiar seu, aquele milagre que você tanto quer, tanto pede para Deus, ele será concretizado assim que você decidir entrar nesse rio e fluir desse rio. A mudança, a transformação precisa partir de nós. A mudança e a transformação precisa partir de nós. Nós precisamos entrar no Espírito, viver no Espírito. Só quem vive no Espírito consegue discernir as coisas espirituais. Nós, como homens e mulheres, você como sacerdote, você como mulher sábia, precisa entrar nesse rio e mergulhar nesse rio. Permita-se. Não espere que esse rio te pegue. Deus está te esperando do outro lado para pegar na sua mão e te levar por esse rio e te mostrar grandes coisas que Ele vai fazer através de você e por você. Só assim viveremos a plenitude que Deus quer que nós vivamos. Então que Deus possa tocar seu coração. Deixa Deus falar no seu coração nessa noite, assim como Ele falou no meu coração. E nós precisamos de viver no Espírito. Nós só viveremos no Espírito se mergulharmos. Eu tive uma situação. Eu passei lá em casa. Até o pastor citou, né? Ele comentou esses dias para trás, em algum culto. Não lembro qual culto foi, se foi no domingo ou na terça. Mas nós tínhamos saído do culto aqui no domingo. E chegamos em casa, como normal, né? E minha filha, a Maria Fernanda, nós apagamos as luzes para elas poderem dormir. A Maria Luísa, se eu não me engano, já tinha dormido. A Maria Fernanda sentada no sofá e eu sentado do lado dela.
ela virou para mim e falou: papai, tô com medo. Eu falei: gente, mas como assim, né? Tô com medo. Eu nem sabia que ela, eu nem imaginava que ela sabia o que era medo ainda, ela tem 2 anos. Então ela ficou repetindo por várias vezes: papai, tô com medo. Até um momento eu não tinha muito entendido, né? Mas aí minha esposa chegou, eu abracei ela, falei: não precisa ficar com medo, papai está aqui com você. É esse nível ali, Deus me mostrou, falou no meu coração, falou: filho, é esse nível que eu tenho com vocês, é essa aliança que eu tenho com você. Nós precisamos entender que somos filhos amados. Naquele momento que eu abracei ela, eu falei: papai está com você, não precisa ter medo. Deus me mostrou claramente: não precisa temer, eu sou contigo. Então nós precisamos ver no Espírito. Naquele momento eu, sem entender o porquê dela falando que estava com medo. Hoje nós oramos pelas crianças, e nossas crianças têm sido atacadas por diversos lados, de diversas formas, e nós precisamos levar esse rio para dentro da nossa casa. Nossa casa precisa de uma transformação, nossa casa precisa de um renovo, nossa casa precisa ser o lugar onde nossos filhos vão encontrar aconchego, onde eles vão ver o agir de Deus. Nós precisamos ser os exemplos a ser dados para eles. Esse rio precisa fluir primeiro de nós, para alcançar as nossas gerações, para alcançar a quem amamos. Não tem como alcançar a vida do seu filho, a vida do seu neto, a vida do seu sobrinho. Esse rio não tem como alcançar se não fluir primeiro de você. Nós, como sacerdote, você como mulher, precisa fluir esse rio para ele alcançar quem você ama. Só assim nós alcançaremos, só assim será alcançado a vida do seu filho. E esse rio passará de geração para geração. Nós precisamos primeiro nos posicionar como filhos. Deus tem nos chamado a um novo tempo para vivermos nele. Muitas das vezes nós viemos no culto, participamos de uma manifestação de Deus, mas precisa primeiro começar lá fora. A manifestação precisa começar primeiro na sua casa, aonde você estiver. Deixa Deus te conduzir por esse rio. Entre nesse rio. E nesse momento minha filha, ela começou a falar: papai, ela começou a falar: subiu, caiu no chão, tô com medo. Subiu, apontava a parede, subiu, caiu no chão, tô com medo. Subiu, caiu no chão, papai, tô com medo, tô com medo. Se nós não estivermos, né? Se nós não tivéssemos, às vezes, uma intimidade com Deus, nós não tivéssemos no Espírito, eu e minha esposa sentamos do lado dela, e às vezes você falaria: não, vai dormir. Isso não tem nada a ver. Isso aí é coisa que você está imaginando. Isso é coisa que você está imaginando. Vai dormir, menino. Mas não, eu como sacerdote, eu me posicionei. Já clamei a Jesus. Falei: Jesus, eu não aceito nenhum ataque do inimigo contra a minha família. Levantei, comecei a orar, ungi a minha família, ungi a toda a casa, e comecei a orar, andando de um lado para o outro na casa e repreendendo toda a ação do inimigo. Tudo aquilo que às vezes Satanás tinha tentado, ele só tentou se levantar. Ele só tentou, mas caiu. Então, nós precisamos mergulhar nesse rio, para que Deus nos dê esse discernimento, para que Deus nos mostre o que fazermos, como agirmos no momento certo e na hora certa. Isso nós só conseguiremos através do Espírito, mergulhando nele. E naquele momento, naquele dia, a Maria Fernanda tinha uns
umas 3 noites que ela estava acordando à noite, e nós sem entender por que ela estava acordando, mas naquele dia Deus mostrou claramente. Quando eu orei, quando eu e minha esposa nos posicionamos, quando nós oramos pela vida delas, quando eu ungi, orei pela casa, naquela noite a Maria Fernanda, ela dormiu a noite toda. Então nós precisamos ser essas pessoas que vão levar desse rio. Nós precisamos ser essas pessoas, a começar da nossa casa, que vai levar esse rio de Deus, esse rio de águas vivas. Não espere esse rio chegar até você. Entre para dentro desse rio. Entre para dentro desse rio. Entre para dentro desse rio. E sua vida mudará. Sua casa mudará. Sua família mudará. Aquilo que você procura, você achará. Mergulhe no Espírito de Deus. Mergulhe nesse rio. Nós precisamos dessa geração. Nós precisamos dessa geração que vai mergulhar nesse rio. Nós precisamos ser essa geração que vai mostrar aos nossos filhos o que devem fazer. Mas não com palavras, com atitudes. Não tem como você levar mudança só com palavras. Você precisa levar mudança com atitudes. Não espere alguém de fora transformar a sua casa. Esse papel não é de ninguém de fora. Esse papel começa por você. Esse papel começa por nós. Se você quer sua casa transformada, seu lar restaurado, comece a caminhar para dentro desse rio. E aqui Ezequiel fala que por onde esse rio passava, Deus o levou, por onde esse rio passava, árvores brotavam. Por onde esse rio passava, havia vida. Por onde esse rio passava, o que era morto vivia. Às vezes o que está morto em sua vida hoje, se você deixar com que esse rio entre em sua vida, às vezes alguma coisa está morta no seu lar, na sua casa, isso viverá. A morte, aquilo que estava morto, seus sonhos, às vezes você desistiu de algo, mas por onde esse rio passar, viverá. Aqui Ezequiel mostra, nessa visão que Deus deu para ele, que o rio passava e ia trazendo vida. Por onde esse rio passava, tudo viveria, tudo vivia, tudo ressuscitava. Amém? Então precisamos ser essas pessoas. Precisamos ser essas pessoas que vão estar alinhadas com Deus. E esse rio, ele tem o poder de nos trazer alegria. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então nós só vamos encontrar essa alegria que tanto almejamos. Nós só vamos encontrar essa alegria que tanto queremos nesse rio. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Entre nesse rio, mergulhe nesse rio. Não volte para trás, não olhe para trás. Deixa Deus te levar. Lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, lá fala assim, o apóstolo Paulo fala: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós aprenderemos. Deus falou muito ao meu coração.
nós vamos aprender a passar por necessidades, a passar por dificuldades, a passar por problemas, a partir do momento que deixarmos ser levados pelo Espírito. Tudo pelo Espírito é mais fácil, se torna mais fácil. O fardo se torna mais leve. As coisas se tornam mais fáceis. Às vezes sua vida está difícil, às vezes você está passando por alguma situação, eu não sei. Deus conhece cada um que está aqui. Deus conhece o coração de cada um, sonda. Às vezes você está passando por uma situação que você acha que não tem saída, que não tem jeito, que está difícil. Mas experimente viver no Espírito. Experimente deixar Deus te levar por esse rio, que você vai ver que tudo irá transformar em sua vida. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então Deus por diversas vezes nos fala, nos mostra o que precisamos fazer. A palavra de Deus é a bula, é o manual de instrução que precisamos ler e precisamos seguir esse manual para que nós possamos ser completamente plenos em Deus, para que possamos levar a transformação, que nós possamos levar essa palavra de Deus, a começar de mim. Deus falou muito ao meu coração, nós precisamos levar a palavra de Deus, levar as coisas de Deus mais a sério. Porque o pastor fala direto aqui no altar que o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Eu vivenciei uma fase da minha vida, muitos aqui já sabem, Muitos aqui me conhecem, conheceu minha vida. Eu vivenciei uma fase da minha vida que eu tive preso por algum tempo, durante 4 anos, e eu creio que esse momento Deus permitiu que acontecesse para que eu amadurecesse, para que eu pudesse ser aquilo que Ele esperava ser. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida, nós procuramos, mas Ele permite para podermos, nós só vamos entender porquê disso mais para frente. Hoje eu estou aqui, estou levando a palavra dele. Eu amo ganhar vidas, eu sou um cara que existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar.
do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá do meu interior. Eu quero fluir, eu quero beber da tua fonte, fonte de água vida. És a fonte, Senhor. Experimente desse rio. Então naquele momento que eu vivi, eu só vim entender alguns anos depois o porquê de ter passado por tudo aquilo. Então eu quero te falar que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca de ser inimigo. Muitas vezes nós estamos brincando às margens do rio. Muitas vezes nós estamos brincando de ser cristãos. Por muitas vezes nós estamos brincando. E naquela situação eu conheci diversas pessoas. E dentro de uma pessoa eu conheci um homem que ele era bruxo. E tive oportunidade. Eu creio que Deus me levou àquele lugar. Era 2 pessoas só por cela onde eu estava. Eu creio que Deus me levou naquele lugar, naquela cela, para me mostrar. Hoje eu entendo. Ele levou para me mostrar as pessoas que são usadas pelo inimigo, eles não brincam. Eles levam a sério. Eu tive convivência. Eles não brincam de ser inimigo. Eles levam as coisas a sério. Muitas vezes nós não levamos Deus a sério. Nós não levamos as coisas de Deus a sério. Deus tem nos chamado para um arrependimento, nos chamado para mudança de vida, mudanças de atitudes. Nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Então muita coisa que aconteceu na minha vida, eu só estou entendendo de uns anos, de alguns dias para cá. Esse ano é um ano de amadurecimento. Por muitas vezes nós estamos sendo imaturos em Deus. Nós achamos que estamos mergulhados no rio, mas nós estamos brincando à margem do rio. Deus quer muito mais de nós. Então, que nós não brincamos de ser cristãos, porque o inimigo, ele tem atacado nossas famílias, ele tem atacado quem nós amamos, ele tem atacado aquela pessoa que você tanto ama. Às vezes, sem você perceber, ele tem entrado em sua casa, entrado em sua vida. Sorrateiramente ele tem entrado, o inimigo tem entrado. E Deus falou muito ao meu coração: não se contente às margens do rio. Não se contente às margens do rio. Caminhe para dentro desse rio. Deixa Deus te conduzir. Deixa o Espírito te conduzir. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios de Deus. Deixa Deus pegar pela sua mão. Permita-se Deus conduzir. Permita-se o Espírito de Deus conduzir você. Permita-se ser conduzido. Amém. Amém, Senhor. Existe um rio, Senhor, grande amor, águas que curam, que limpam, por onde me passar, por onde eu ir, deixe-me passar aí. Permita-se. Tudo vai
dentro desse rio. Eita, A vida do próprio Deus. esse rio. Está nesse lugar. Deixa Deus te conduzir por esse rio. Não impeça que esse rio te enche. Não fique impedindo Deus de fazer na sua vida o que Ele tem para fazer. Deixa Deus te encher. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Permita-se ser cheio. Deus não vai entrar na sua vida sem você permitir. Permita-se ser cheio desse rio. Flua desse rio. Flua desse rio. Beba desse rio, beba desse rio. Deus está disponível para todos. Encham-se do Espírito Santo de Deus. Transformação que precisamos. Oh Pai, oh
Espírito Santo. Atraídos pelo fogo, Temos sede de estamos aqui, sedentos por ti. Seja sedento por Deus, seja sedento pelo Espírito. Ele está aqui nessa noite, Ele sempre esteve ao nosso lado. Nós precisamos nos permitir sentirmos a presença dEle, que Ele nos inunde, que Ele nos transforme, que Ele nos renove, que Ele nos restaure. Deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa a tua glória inundar esse lugar.
é bom, é gostoso, é prazeroso nós experimentarmos a presença dEle, a manifestação dEle. Mas nós podemos experimentar isso todos os dias. Nós precisamos experimentar isso todos os dias. Todos os dias. Só assim haverá transformação. Não espere esse rio te pegar. Entre nesse rio. Entre nesse rio. Entre nesse rio. Permita-se entrar nesse rio. Nós podemos entrar todos os dias nesse rio. Temos um livre acesso a esse rio. Com a glória que há de vir. Temos um livre acesso a esse rio. Está disponível para nós. Quem entrar nesse rio? Daqui pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou
se contente. Não se contente à margem. Não se contente à margem. É o que Deus quer nos falar nessa noite. É o que Deus quer nos trazer para esse tempo, para essa geração. Não nos contentarmos à margem. Não se contente à margem. Pai, Tua palavra foi lida, Tua palavra foi falada, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Toda honra e toda glória é Tua, Pai. Tudo aquilo que recebemos, nós Te entregamos, Pai. Tudo que recebemos, nós Te entregamos, Pai. Oh, Senhor, na mesma intensidade que recebemos, nós Te entregamos, Pai. Oh, Pai, muito obrigado pelo Teu mover neste lugar. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, por estar presente neste lugar, neste ambiente. Muito obrigado por estar presente em nossas vidas. Fica conosco todos os dias, esteja conosco, nos caminhando, Espírito Santo, nos ajudando. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Amém. Com seus olhos fechados, levanta a sua mão direita para os céus. Pai, eu abençoo a Tua igreja nessa noite. Pai, que essa palavra, ela continue a arder no nosso coração durante essa semana. Pai, continue falando conosco durante essa semana, Pai. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você tenha uma semana abençoada. Mergulhe no rio, flua no rio. Terça-feira, às 19h30 temos culto. Domingo, às 18 horas temos culto. Esteja conosco na casa do Pai, em nome de Jesus.